O problema é que as medidas que são anunciadas pelo Governo, pelos sucessivos governos ao longo dos anos, são sistematicamente, se formos ver o histórico e a evolução destas discussões, são sistematicamente respostas à última da hora encontradas para responder a problemas que aparecem na praça pública. Falou agora há pouco da questão que foi levantada em 2008. O Presidente da República, a resposta do Ministro das Finanças. Muito antes disso, o PCP vinha levantando este problema na Assembleia da República e não só. Muito antes disso, nós apresentámos propostas concretas, projetos de lei, que foram rejeitados, quer por maiorias no tempo do governo PS Sócrates e até PS Guterres, quer em governo PSD-CDS. Nós apresentámos, por exemplo, em 2004 um projeto de lei que tinha o objetivo de garantir a divulgação e a transparência sobre as remunerações dos gestores. Foi chumbado com a abstenção do PS, o voto contra do PSD e do CDS. E, portanto, este é um problema muito antigo de remunerações e privilégios que vêm provar, mais uma vez, que é uma conversa absolutamente demagógica, aquela ideia dos sacrifícios que são para todos, que é mentira, porque há sacrifícios muito pesados que são para a esmagadora maioria do povo, para os trabalhadores, para os reformados, para os jovens, mas há constantemente uma camada privilegiada, essa sim, que vem apresentando estes valores que depois muita gente diz, e até gente ligada à maioria na altura, e ao governo e ao poder, que são valores escandalosos, chocantes, inaceitáveis, obscenos, como mais recentemente ouvimos. O deputado Vítor Batista não quis responder, fez como se não tivesse ouvido quando eu coloquei o problema do diferimento dos pagamentos dos prémios, porque o Orçamento de Estado, no seu normativo, ele próprio faz uma espécie de manual de instruções para as administrações das empresas que quiserem diferir no tempo o pagamento dos prémios e dos bónus e assim evitar o enquadramento que é agora colocado, que acontece com alguma eficácia no caso do pagamento, digamos assim, de uma vez só no primeiro ano. E, portanto, há, digamos assim, a instrução devidamente apresentada no próprio orçamento sobre a forma como isto se pode evitar. Portanto, isto aqui é absolutamente uma situação de tapar o sol com a peneira. E subsiste o problema de fundo, porque o problema de fundo tem a ver com as opções que são colocadas, não apenas do ponto de vista da política do governo nas empresas que são públicas, e porque, diga-se de passagem, a maior parte destes casos que estão a ser o escândalo nacional são casos de empresas privatizadas, mesmo que parcialmente ou maioritariamente. O caso da EDP é o caso mais visível. Mas é preciso saber, porque o Secretário de Estado, a semana passada, não respondeu ao PCP, quando nós perguntámos qual seria a posição do Governo, concretamente, como acionista que ainda é da EDP e que deve continuar a ser, na Assembleia Geral que vai haver esta semana, dia 16. Em concreto, sobre esta decisão e sobre a perspectiva para o próximo ano sobre políticas de remunerações dos gestores, o que é que o Governo tem a dizer? Porque ficou calado, fez de conta que não ouviu, como ainda agora fez o deputado Vítor Batista. Não ouvi nada, não sei, não ouvi essa pergunta e não vou responder. E isto é uma situação de absoluto secretismo e falta de transparência. Mais ainda, verifica-se esse mesmo fenómeno chocante da falta de transparência, do secretismo em torno destas matérias, quando nós verificamos que, inclusive, o próprio Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio, ainda governador do Banco de Portugal, questionado o Governo dezenas de vezes ao longo dos anos pelo PCP, continua a não haver informação concreta sobre a remuneração que ali está. Continua a não haver o cumprimento de normas, as tais respostas que são encontradas depois em cima do momento quando aparece uma proposta do PCP ou quando aparece o escândalo público, logo a seguir a termos apresentado o nosso projeto de lei para a divulgação das remunerações, aparecem algumas resoluções do Conselho de Ministros, aparecem alguns regulamentos do Ministério das Finanças, a dizer que tem que haver a divulgação para cada membro do Conselho de Administração de empresas públicas ou participadas. Ora, o último relatório de contas, que é conhecido e está disponível, 2008, da REN, apresenta esta pérola de uma deliberação da administração da REN que decide que não vai cumprir. Entende-se não se dever proceder à discriminação individual das respectivas remunerações. Entende a REN que o que releva para os acionistas e demais interessados é a completa transparência na divulgação da política de remunerações. E, portanto, além da transparência, como isto não interessa, o que interessa é o bolo todo. E o bolo todo deixa sem
que se perceba qual é exatamente a situação que se está a verificar para cada administrador, e isto é na REN. Aqui não tem em causa sucatas, não está aqui em causa outros processos em relação ao Sr. Presidente Penedes na altura. Aquele Conselho de Administração libera, não se divulga. Apesar das tais normas que o Governo e o PS dizem que estão em vigor, aparentemente não serem eficazes. Pela nossa parte, há aqui um aspecto que exige... Sim, senhor. Há aqui um aspecto que exige ser colocado, que é... nós não podemos confundir a questão do incentivo ao bom desempenho, e depois temos que discutir o que é essa coisa do bom desempenho, porque não podemos falar só de lucros e de vantagens para os acionistas, temos que falar do serviço público, temos que falar do efetivo serviço que estas empresas prestam ao país, mas mesmo que nós consideremos a questão do incentivo ao desempenho, o que está em causa não é aquilo que algumas empresas às vezes fazem, que é um mês de salário para o trabalhador, ou há um pequeno incentivo, um pequeno prémio, uma pequena remuneração. É mais do dobro daquilo que se prevê, é outro tanto. É aquilo que um administrador ganhou um ano inteiro, ganha outra vez em prémios. E isto é uma coisa que é escandalosa. Apresentem-me aqui um trabalhador de uma empresa que, por ter tido bons resultados, receba no fim do ano outro tanto ou mais ainda do que ganhou o ano inteiro. Já vamos ter a oportunidade depois de falar mais.